Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro vídeo de uma série onde a gente decidiu compartilhar pontos que a gente entende fundamental para a nossa família. E qual é o objetivo dessa série, dessa semana onde a gente vai compartilhar tudo isso? É fazer o bem para a sua família, fazer o bem para você que está passando por dificuldades nesse momento e pensando em desistir da sua família. Hoje nós nos unimos aqui para fazer o bem e levar o bem para a sua casa. Então fique com a gente, acompanhe essa série de vídeos que vai ser muito legal poder estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. E como vocês viram, hoje eu trouxe reforço, né? Olha aqui quem está do meu lado, vou deixar ela se apresentar para quem não conhece. Oi pessoal, eu sou a Camila, esposa do Jean, e não sou muito de aparecer, de falar, mas então hoje a gente vai tentar fazer uma conversa bem descontraída aqui. E começa lá, amor. Então vamos lá. Anota aí, o primeiro ponto que uma família precisa entender, que o casal, ele precisa evoluir junto. O casal, ele precisa crescer junto. Porque se somente eu crescer e a minha esposa não me acompanhar, naturalmente vai ter um equilíbrio. Então, se ela for crescer e eu não acompanhar, também vai ter um desequilíbrio. Nós dois precisamos crescer e evoluir junto. Isso é muito importante. E outro ponto legal, a gente não pode ficar estagnado, a gente precisa estar sempre se desenvolvendo. Então, o casal se desenvolve junto. E tudo que a gente trazer aqui vai ser pautado na palavra de Deus. Pegando essa dica que a gente trouxe, tem uma passagem, a Camila vai ler para vocês. Então, pessoal, fazendo um adendo aqui, com certeza deve ter muitas pessoas que estão aí nos ouvindo agora, nos assistindo, que também não são casadas ainda, são solteiras, mas se estão aqui, tem esse propósito de formar uma família um dia. É muito mais fácil quando se começa antes do casamento, né? Quando você vai buscar um casamento. Quando você for procurar um namorado, alguém para se envolver, você começar a perceber se a pessoa tem os mesmos propósitos que você. Para acontecer como o Jean falou, para crescerem juntos. Acredito que tem muita gente aqui no qual apenas um está crescendo. Mas não desistam, apenas comecem, né? Um começando... Puxa o outro. Vai puxando o outro automaticamente, às vezes sem pressão, sem ficar vai dando uns toquinhos de vez em quando, né? Com carinho, com carinho, com amor. Às vezes use os filhos para isso, né? Para ir chamando o pai. Mas comecem. Alguém precisa começar. Às vezes, quando os dois não estão na mesma sintonia, alguém precisa começar, né? E se você tá aqui, significa que você tem essa intenção de começar, né? Começa com a gente. Então, bora lá. Ela vai ler a passagem sobre evoluir juntos. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Aconselho vocês, inclusive, a lerem todo o capítulo depois, com calma. Só compartilha, né? Qual passagem é essa? Essa é Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, vocês viram. Capítulo 13, perdão. Capítulo 13, versículo 11. Então, pessoal, o que você entendeu disso, amor? Bom, eu entendi que quando nós somos crianças, a gente tem aquele pensamento infantil, pequeno, inocente, e a gente precisa entender que nós hoje somos adultos, que fazem crianças, inclusive. Então a gente precisa ter esse olhar maduro, esse olhar e entender que hoje eu sou um homem, e a minha mulher, eu faço parte de uma família que eu tenho uma mulher e tenho filhos, né? Então eu não posso pensar mais como uma criança, eu preciso pensar como um adulto. Complementando aqui, quando a gente é criança, a gente não tem muita noção do mundo. A gente se coloca como o centro do mundo, como as nossas vontades, os nossos pensamentos são os mais importantes que tem. A gente não tem essa noção de olhar o próximo, pelo menos quando, né, eu penso em mim criança, lembro de mim criança, eu não lembro de me importar, ou pelo menos não ser isso o meu primeiro pensamento, de o que o meu pai está sentindo, o que a minha mãe está sentindo. Eu sempre
me colocava em primeiro lugar nas coisas, né? Era a minha vontade que prevalecia, né? E quando a gente entra numa relação, uma das coisas principais é você não ser mais o centro daquilo, né? Principalmente depois que a gente também se torna pai e mãe, a gente não é mais, a nossa vontade não é mais o centro da engrenagem aí para funcionar, né? Então, o primeiro ponto aí dessa passagem é que nós não somos mais criança, então nós não somos mais o centro. A nossa vontade não tem que ser a única e absoluta dentro da família. Então, a gente tem que começar a sair desse centro aí. Continue. Beleza? Aí, então, espero que tenha ficado claro esse primeiro ponto para você. Tem outra coisa também. Vai. Eu vejo que tem muitos casais, inclusive nós dois aqui, quando a gente começou, logo que a gente casou, que tem essas coisas de rixa, de tipo... tipo um joguinho, né? Faz esse joguinho de marido e mulher, que é uma coisa muito infantil. Coisa que criança faz. De tipo, ele não fez isso pra mim, também não vou fazer aquilo pra ele. Isso também quer dizer nessa passagem, a gente também lembra disso, né? São atitudes infantis, né? São atitudes infantis. Então, a gente tem que ter muita consciência de quando alguém faz alguma coisa de errado pra gente, o marido faz alguma coisa que a gente não gosta, de a gente respirar fundo e às vezes tentar entender qual que é a intenção daquela pessoa em fazer aquilo, né? Porque a gente já imagina que não fez porque para me provocar, porque não fez para me irritar, porque... E isso tudo são pensamentos infantis, às vezes não é nada daquilo que a gente está imaginando. A gente está imaginando que a pessoa fez aquilo de propósito, às vezes não é isso. Aliás, isso vale até para demais relacionamentos, não só para o relacionamento de marido e mulher. Mas então, eu acho que a gente precisa eliminar esse pensamento infantil de reagir quando alguém faz alguma coisa ruim pra gente com a mesma medida, porque isso é uma atitude de criança também, né? Adulto tem que ser prudente, tem que ponderar aquilo, quando recebe alguma coisa ruim, tem que saber medir aquilo, tem que ter maturidade para entender por que a pessoa fez aquilo, qual é a intenção dela. Eu mesma sou uma pessoa muito desligada e às vezes eu não consigo interpretar assim as coisas tão fácil, né? E se a pessoa não deixa claro aquilo pra mim, né? Tipo, eu não gostei que você fez aquilo. E a gente tem esses joguinhos, quer que o marido percebe as coisas, a gente quer que a mulher percebe as coisas, do nada. E, enfim, né? Eu acho que essa passagem quer dizer muito isso. Não somos mais crianças, não podemos mais agir como crianças, né? Então, a gente precisa amadurecer juntos. Mas como a gente falou no começo, se você ainda tá sozinha nessa, amadureça, cresça você, né? O mundo muda quando a gente muda. E não queira que as coisas aconteçam assim, né? É um passo de cada vez, é trabalho de formiguinha. Mas assim, resgatar um casamento, lutar por um casamento sempre vale a pena. Desde que você não esteja em condições assim de violência, de abuso, coisas assim, né? Se você tem um casamento, você ama o seu marido, vocês se respeitam na maioria do tempo, vale a pena lutar por isso. Até se houve algum tipo de traição, eu acho que vamos pro próximo ponto que a gente vai chegar lá. Então, evolua junto com o seu marido ou sua mulher e entenda o seu papel de homem e de mulher dentro desse lar, tá? Você não é mais uma criança. O segundo ponto hoje os relacionamentos eles estão cada vez mais descartáveis. Vocês já repararam nisso? É muito fácil você casar e muito fácil você separar, né? E a gente tem que entender uma coisa. Quando você assume um relacionamento, quando você decide viver com uma pessoa por amor, pela visão de Cristo e viver isso, viver o casamento, você não pode ficar pensando e alimentando que aquilo que você decidiu pode um dia acabar. Então, não alimente aquele pensamento que o seu casamento vai acabar.
Não fique com esse pensamento ali no fundo. Ah, mas isso uma hora não vai dar certo. Ah, mas isso está caminhando para dar errado. Não alimente esse pensamento. Entenda, é uma decisão sua. Você tomou isso por amor. Então viva e cumpra o que você prometeu para Cristo, para a sua esposa. Não alimente pensamentos de se separar. E a Camila vai ler uma passagem que fundamenta isso que eu acabei de falar. A gente vai ler agora o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Aconselho vocês também a lerem o capítulo inteiro para entenderem todo o contexto. Mas, enfim, eu vejo que muitas pessoas, hoje em dia, a gente tem um hábito de colocar o nome de Deus nas coisas, às vezes sem nem mesmo prestar atenção, né? Tipo, às vezes a gente vai se despedir de alguém, vai com Deus. Mas às vezes é uma figura de linguagem, às vezes a gente fala aquilo sem pensar. Não com a real intenção disso, né? Ou algumas vezes até eu já escutei pessoas falarem que a Bíblia está desatualizada, né? Que naquela época o contexto era outro, mas isso é uma coisa muito atual. A Bíblia é muito atual, eu acho que tem todos os conselhos que a gente precisa. Manual de vida. O manual de vida tá ali. Enfim, continue. Você precisa entender o que o capítulo diz. O que Deus uniu, o homem não separa. Se a sua relação existe Deus dentro dela, se a sua relação você sente a presença de Deus ali, nada vai separar. Nenhum tipo de dificuldade vai fazer com que aquilo se separe. Então, por isso que eu falo, você vai enfrentar dificuldades. Talvez você esteja enfrentando dificuldades na sua relação, mas você precisa entender que Deus está ali presente. E se Deus uniu você, seu marido ou sua mulher, ninguém vai separar. Lute por isso. Acredite nessa relação. Uma fase ruim, ela passa. Uma crise, ela passa. Mas você precisa entender, aquela pessoa que você escolheu passar o resto da sua vida, ela vai estar sempre ali do seu lado. Então aprenda e receba isso e entenda isso, como marido, como mulher. E que Deus uniu, ninguém separa. Eu quero concluir aqui também que eu vejo as pessoas casando, mas sempre pensando num plano B. Mas se não der certo eu separo, se não der certo eu volto para casa dos meus pais. Se não der certo isso, aqui. E a gente não pode entrar num casamento assim. A gente tem que entrar num casamento sem essa opção. Eu casei e agora é pra vida inteira. E eu tenho que fazer aquilo dar certo, né? Eu vejo muitos casais que hoje em dia, né, existe essa brincadeira de que ou você é feliz ou você casa, né? Eu acho que a gente isso não é assim, na verdade. Isso é uma crença da sociedade. Exatamente. Né? É o que as pessoas colocam na sua cabeça, mas você começa a acreditar naquilo. E aquilo não é verdade. A verdade é você estar junto com uma pessoa que você ama e estar ali presente o tempo todo. E uma pessoa sempre te apoiando. Nos momentos bons e ruins, ela vai estar do seu lado. Né? Então essa é a alegria de um casamento. Essa é a alegria de você poder servir um lar e sentir prazer por isso. Né? E a gente pode fazer dessa relação uma relação muito feliz. Eu mesmo, né, não trocaria nunca uma vida de solteira, de casada para ficar solteira. Continuamos. Beleza, pessoal? Então esses eram os 2 pontos que a gente queria trazer para vocês. Acompanhe os próximos vídeos. Amanhã sai outro vídeo, então fiquem ligados. Eu espero que tudo que a gente está compartilhando aqui com vocês faça bem, principalmente para sua família e para sua relação, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e pensem no que a gente falou e leiam as passagens que a gente trouxe aqui e compartilhou com vocês. Até mais, tchau, tchau!